Mate a inconstância espiritual antes que ela mate você. Eu sei que isso pode parecer exagerado, que eu tô querendo chamar a tua atenção com uma frase de efeito, mas não é. A inconstância, ela tem a capacidade de destruir a sua vida espiritual e você nem perceber. E eu falo isso porque eu já lutei e batalhei contra ela por muitos e muitos anos da minha vida e achava que isso era normal. Muito prazer, eu sou o Jota, seja bem-vindo ao nosso canal e nesse vídeo eu vou te revelar o segredo que realmente transformou a minha vida com Deus e me resgatou desse ciclo horrível de inconstância espiritual e frieza no meu relacionamento com Deus. E o mais aterrorizante disso tudo é que a inconstância, ela não chega de uma vez. Aos poucos, ela vai tirando a tua vontade de servir a Deus e vai te colocando em um estado de frieza espiritual, até você se acostumar a estar longe da presença dele. E eu sei como que é isso. Você começa super empolgado, você quer ler a Bíblia todos os dias, você quer orar fervorosamente a Deus e você tem um desejo ardente de estar com ele. Você decide virar missionário na África. Na semana seguinte, a sua fé esfria, você não ora, você não lê a Bíblia, a inconstância bateu e parece que morreu alguma coisa dentro de ti. De repente você se encontra em um estado de desânimo, cansaço e não tem força nem para fazer uma oração. E não, eu não tô falando isso para te condenar, para te julgar, porque eu já passei por essa guerra, mas eu demorei anos para vencer e perceber os erros que eu cometia. E você não precisa passar pelo mesmo. E calma, você não vai precisar subir no monte 3 horas da madrugada e nem fazer um jejum de 40 dias para poder mudar isso. O que eu vou te revelar são coisas simples, mas que vão transformar a sua vida e a sua rotina espiritual. Antes de tudo, eu tenho que te alertar que a inconstância é uma fraqueza que aponta para o estado do teu relacionamento com Deus. E os sinais são os mesmos. Você para de orar, você acha que oração já não é tão importante assim, você passa a ler menos a Bíblia, você perde vontade de buscar a Deus, você começa a tratar alguns pecados como se fossem normais, vira hábito no teu dia a dia. E quando você menos percebe, você tá lá na igreja, cantando, pregando, participando de tudo, mas totalmente distante de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 6, vai comparar uma pessoa inconstante às ondas do mar que são agitadas pelo vento. É a perfeita imagem de uma pessoa que não tem uma base espiritual, que não consegue buscar a Deus com constância, que é facilmente influenciada pelas circunstâncias, pelas pessoas, pelos amigos e até mesmo pelos próprios sentimentos e emoções. Mas Deus é tão misericordioso que nos entrega ferramentas e estratégias para vencer a inconstância espiritual. E a primeira coisa que Deus nos entrega é o seguinte, pode parecer clichê, mas é uma verdade muito poderosa. Ele não nos abandona. Romanos capítulo 8, versículo 26 vai dizer que o seu Espírito nos assiste em nossas fraquezas e que quando a gente não consegue orar, não consegue falar, está numa fraqueza muito grande, o Espírito Santo intercede por nós nas nossas fraquezas. Guarda isso no seu coração, porque enquanto você está se queixando, dizendo que não consegue falar, não consegue orar, enquanto você está buscando as palavras certas para falar com Deus, Deus ele já leu todo o seu coração e o Espírito já traduziu tudo o que você queria dizer. E foi justamente daí que eu descobri a segunda coisa que iria me ajudar a vencer a inconstância espiritual. A oração. A oração constante é o remédio do cristão inconstante. Se você não ora constantemente, você não consegue vencer a inconstância. Mas aí você me diz, como é que eu vou ser constante se eu não tenho tempo de orar para Deus a todo momento? Você estuda, você trabalha, você faz faculdade, você pega ônibus, você pega trânsito, você chega muito tarde em casa, você acorda muito cedo. Eu entendo, mas a questão é que você está querendo ser muito performático, enquanto Deus está querendo relacionamento, enquanto você está querendo buscar o momento ideal do seu dia para falar com o Senhor, Deus está tentando te encontrar durante toda a sua rotina para falar contigo. Isso está revelado lá em Efésios, capítulo 6, versículo 18, quando Paulo fala que nós devemos orar no Espírito constantemente, em todos os momentos e de forma perseverante. Ou seja, você não precisa esperar o melhor momento, Deus está querendo que você fale com Ele enquanto você lava a louça, enquanto você toma banho, enquanto você está a caminho do seu trabalho, quando você está bem, quando você não está, se você está triste, você está feliz, você tem que estar falando com Deus no seu espírito. Bota um relógio aí, um cronômetro, a cada 30 minutos, tira um momento para você agradecer a Deus, para você pedir perdão pelos seus pecados, para você falar com Ele como se fosse um amigo do seu dia. É isso que significa o orar sem cessar, que você não precisa esperar o seu momento de oração para falar com Deus. Você pode transformar todos os momentos do seu dia em uma verdadeira oração. A terceira coisa que me ajudou a vencer a inconstância foi a leitura com o cronômetro. Calma.
Eu vou te explicar essa parada do cronômetro. Você não tem noção do quanto que esse negócio me ajudou. Salmo 119, versículo 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia é a palavra de Deus, é ela que aponta todo o caminho que você deve seguir, o que você vai falar, o que você vai pensar, como você vai se comportar. Você precisa urgentemente, para vencer a inconstância, meditar na palavra de Deus. Josué capítulo 1, Deus fala conosco, dizendo que a gente tem que meditar na sua palavra dia e noite. O cristão que lê a palavra, que medita na palavra, ele é alguém que está firme nas escrituras e nas verdades de Deus. Então ele não vai ser levado pelo que ele sente, pelo que ele acha, pelos seus sentimentos e emoções, porque a sua vida está sendo guiada pelas escrituras. E foi quando eu finalmente entendi que a palavra de Deus, as escrituras, ela é apta para tudo, para me ensinar, para me corrigir, para me guiar no caminho da justiça, conforme está escrito em 2 Timóteo capítulo 3. E o cronômetro, né? Você deve estar se perguntando, falou de cronômetro, o que que significa esse cronômetro? Se tem uma coisa que me ajudou a servir a Deus todos os dias por meio da leitura, foi leitura cronometrada. Pega um tempo do seu dia, pega 10 minutos, 15, eu pegava 20 minutos por dia e falava, esses 20 minutos é exclusivamente para eu meditar na palavra de Deus. Somente assim eu consegui criar o hábito de todos os dias ler a palavra e me apaixonar novamente por ela. Não adianta você querer pegar um plano de leitura anual, de querer ler a Bíblia toda no ano, de querer ler 3, 5, 7 capítulos no dia, de ler um livro da Bíblia por dia e falhar na próxima semana. Comece definindo um tempo de leitura por dia. Terminou seu tempo, 15, 20 minutos, é muito simples. Fecha a Bíblia, agradeça ao Senhor pela leitura que você fez e peça para que aquela palavra, que foi pouco tempo, mas que foi verdadeira, entre no seu coração. Quarta coisa que me ajudou a vencer a inconstância espiritual, eu tenho certeza que muita gente não vai gostar disso aqui, mas eu vou ter que falar. O que me ajudou também a vencer a inconstância foi a comunhão com os outros irmãos. Você não pode viver o evangelho sozinho, você faz parte de um corpo, você é membro. Não caia nessa ladainha de que você sozinho é igreja, você pertence à igreja de Cristo, você precisa estar presente com os outros irmãos, confessando os seus pecados, convivendo com eles, para que a sua fé seja preservada diante de Deus. Hebreus capítulo 10 vai falar justamente disso. Não deixem de congregar, porque somente assim vocês serão estimulados ao amor e às boas obras. Tiago também vai falar sobre isso. Confessai os vossos pecados uns aos outros, porque somente assim vocês serão curados. Muitas vezes nós carregamos aquela culpa, aquele passado, aquelas feridas que doem na alma, e a gente fica se perguntando, Deus, como é que a gente se livra disso? Confessando para outro irmão. Deus ele nos entregou a um corpo, a uma igreja que nos permite confessar, falar com pessoas mais maduras para poder resolver as nossas pendências espirituais. Deus te colocou em um corpo, em uma comunidade de pessoas que pode abraçar o seu coração e as suas feridas e ajudar você. E outra, entenda que você é um ser de relacionamento. Deus criou você para se relacionar contigo e para que você se relacione com os seus irmãos. E se você não estiver junto de pessoas que servem a Deus como você gostaria de servir, em algum momento você vai buscar essa ajuda em outro lugar. E não se esqueça do que Paulo falou, 1 Coríntios 15, 33. As más companhias corrompem os bons costumes. Não tem como você querer ter aquela disciplina espiritual de leitura, de oração, de buscar a Deus constantemente, se as suas companhias não fazem isso. E por último, eu diria que o mais essencial, que me ajudou a manter-me mais constante em Deus, foi fixar os meus olhos em Cristo. Cristo é o nosso exemplo perfeito de perseverança e fé, e o segredo de uma constância em Deus é justamente manter os olhos fixados em Cristo e não nas circunstâncias. Você lembra de Pedro que andou sobre as águas enquanto seus olhos estavam fixados no Senhor? Bastou ele se distrair com a tempestade, com o vento, com as circunstâncias ao redor que ele afundou. Mantenha os olhos firmes em Cristo e não se distraia. E vou trazer um bônus, vou trazer mais uma dica bônus pra ti que eu sei que vai te ajudar. Não confie no seu coração. Ignora o teu coração é enganoso, teu coração é pecaminoso. Você facilmente vai se render à sua preguiça, à sua indisposição. Não espere ter vontade de buscar a Deus. Busque a Deus sem vontade. Ore coisas pequenas durante o dia, faça leituras curtas, fale com Deus, mas não deixe de fazer. E agora eu quero saber de você. Me fala aí, deixa nos comentários como é que tá sendo a tua luta contra a inconstância espiritual.
Como é que está o seu coração diante de Deus? Você tem alguma dica extra que possa oferecer para mim ou para as pessoas que estão vendo esse vídeo que possa ajudar também a vencer a inconstância? Deixa aqui nos comentários e não se esquece, tá? Curte esse vídeo, compartilha com alguém e se inscreve no canal, ó, bem aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, vai ter um botãozinho para você clicar e poder se inscrever no nosso canal, tá? Deus abençoe, até o próximo vídeo.